Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia, o programa Saúde Você está começando. Agradeço desde já a sua companhia neste fim de semana. Bora acompanhar os detalhes de hoje comigo? Nesta edição vamos saber quais são os cuidados que as pessoas devem ter antes de submeterem a uma cirurgia plástica. E mais, você tem o hábito de cultivar plantas em casa? Especialistas dizem que traz benefícios. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você. Estou chegando para aquele encontro de todo fim de semana, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando, tá? Para ficar comigo até o final. Hoje o programa está repleto de muita informação importante, tá? Relacionada à saúde, para te trazer qualidade de vida e bem-estar. Esse é o nosso compromisso, tá? E a gente começa com um assunto importante como sempre. Sabe aquelas imagens que mostram o antes e depois dos procedimentos estéticos? Elas acabam vendendo uma ilusão e não alertam para os riscos de procedimentos nas cirurgias estéticas, tá? E a gente vai falar justamente sobre isso a partir de agora. Acompanhe. Paloma Lopes Alves, de 31 anos, morreu após uma hidrolipo feita nesta clínica na zona leste da capital paulista. Josias Caetano dos Santos, o médico responsável pela cirurgia. E uma perícia vai dizer se a clínica tinha a estrutura necessária para realizar o procedimento. Esse advogado representa outras 22 pacientes em processos contra o médico. Eu tenho clientes aqui que o fato ocorreu em 2018. E o maior desafio é o seguinte, que várias representações no CREMESP foram arquivadas. A busca por procedimentos estéticos se popularizou juntamente com as redes sociais. É lá onde clínicas e profissionais abastecem perfis com imagens e situações de sucesso. Olhar apenas para isso, no entanto, pode ser um risco. É quando muita gente abre mão de cuidados importantes. O antes e depois é algo muito complexo, mas tem regramento. Você não pode passar ao paciente a sensação de que a medicina é uma ciência exata. Porque a medicina não é uma ciência exata, ela não é uma ciência perfeita. Ela tem incontinências, ela tem intercorrências e você pode sim ter problemas. E se o paciente ele tem a consciência de que podem acontecer problemas que são decorrentes da própria cirurgia, isso vai fazer com que ele decida de uma forma mais consciente. Hoje, Silvana sabe bem dos riscos. Foi pelas redes sociais que ela conheceu o perfil de um biomédico que fazia procedimentos estéticos. Contratou injeções para aumentar os glúteos. Deu tudo errado. Ela quase perdeu a perna e teve que procurar um cirurgião plástico para consertar o estrago. O que ele falou que colocou em mim foi colágeno, lipídio de colágeno, óleo de coco emulsificado, com produtos que agrega, que faz o crescimento do músculo. Eu ia morrer se eu não tirasse esse produto. Eu não tive opção. E a gente continua falando de estética, viu? Porque além da busca do corpo dos sonhos, a gente tem que saber quais são os cuidados que as pessoas devem ter antes de se submeter a uma cirurgia estética. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o cirurgião plástico Lucas Maia, está aqui com a gente, vai participar do programa. Seja muito bem-vindo, doutor, ao programa. Obrigado por estar aqui. É muito prazer todo nosso, né, de receber aqui para falar sobre um tema tão importante, sobre esse assunto, né, que a gente sabe que está em pauta. É só ali dar uma olhadinha nas redes sociais, tem aquele corpo perfeito, o corpo dos sonhos. Mas quais são os riscos de se fazer uma cirurgia dessa, né? De repente ali só tendo como referência uma foto. Gostaria que o senhor desse explicações sobre isso. Com certeza. A cirurgia plástica, como toda cirurgia, envolve riscos, né? Toda cirurgia envolve riscos, então a plástica não é uma exceção, né?
Alguns riscos que podem acontecer infecções de ferida, a cicatriz, né, se tornar inestética, a cicatriz se tornar feia, risco de trombose, né? E é muito importante também uma conversa boa com o cirurgião plástico, né? Para que haja um alinhamento ali de expectativas, porque aquelas imagens que a gente vê no Instagram, nem muitas vezes elas são reais, né? Isso acaba que gerando uma expectativa muito grande do paciente, mas que às vezes não condiz com a realidade, né? E por que, doutor, as pessoas estão procurando cada vez mais fazer uma cirurgia plástica? Eu acredito que cada vez mais as pessoas estão querendo ficar mais bonitas, né? Seja pela questão social, pela mídia que impõe isso de certa forma, né? E com isso eu acho que há um grande aumento de procura, né, pelas cirurgias. A gente também é muito comum ver ofertas, né, por todo tipo de profissional, todo tipo de procedimento. E aí que entra uma questão bem importante também, né, de avaliar bem com quem você vai fazer o seu procedimento e por aí. E às vezes as pessoas têm uma ilusão de que, vou procurar um cirurgião plástico e aí vou mudar meu corpo, vai ser tudo diferente. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa consulta, esse primeiro contato com o paciente. O que é dito, o que é relatado ali, qual a discussão ali na hora da consulta, quando ela quer fazer ali, de repente, alguma mudança no corpo? Entendi. A primeira consulta, eu digo que ela é um dos pontos mais importantes da cirurgia, né? Porque é na primeira consulta que a gente vai se conhecer, né? Eu vou conhecer o paciente, eu vou solicitar exames, eu vou escutar o que o paciente ele espera da cirurgia, o que eu posso ajudar o paciente, né? O que eu posso oferecer. Além disso, como eu já disse, eu vou solicitar exames, vou ver os exames laboratoriais, os exames de sangue, os exames de imagem, né? E com isso a gente vai conversar e vou conhecer bem assim o que meu paciente busca e vou dizer se aquilo é possível e se não é possível também, porque às vezes as pessoas vêm com umas expectativas muito irreais, né? Que a gente não consegue oferecer. Eu acredito, doutor, que pela sua vivência dentro do consultório, né, o contato com as pacientes, você deve ver de tudo, né? De repente, a paciente ou o paciente que chega lá no seu consultório com uma foto, por exemplo, diz assim, olha, eu quero ficar com o abdômen da Virgínia, né? Porque ela esbanja ali aquele abdômen e aí acaba sendo também um sonho de outras mulheres. Eu quero ficar com a cara do Brad Pitt, né? E aí cada caso é um caso. Nem sempre aquilo vai ser possível. Então, passar também isso é muito importante. Com certeza. É como você disse, nem todo caso, cada caso, na verdade, é um caso, né? E isso é muito importante de ser respeitado. Cada pessoa tem suas limitações e nós também temos nossas limitações. A gente não consegue oferecer a foto que a pessoa vai levar daquele jeito, né? A gente tem que respeitar a anatomia do paciente, respeitar o paciente como um todo, a saúde dele, né? Isso é muito importante, né, doutor? Com certeza. Porque de repente ali a mulher ela chega dizendo assim, eu quero uma prótese de silicone que é grande. Talvez aquilo ali vai causar dores na coluna, por exemplo. Exato. Então, como é o comportamento do profissional nesse momento? De alertar, de dizer assim, olha, isso aí no futuro pode trazer consequências. Tem esse bate-papo na hora? Tem sim. Tem muita paciente que chega pedindo uma maior prótese. Doutor, eu quero um peitão muito grande, por exemplo. Mas, assim, nós, como cirurgiões plásticos, sabemos que nem toda prótese vai caber naquela paciente. Às vezes a paciente é estreita, a paciente fininha, que se eu colocar uma prótese muito grande, vai ficar aquele peito saindo, assim, né, por fora. Sim, vai ficar esquisito, vai ficar feio, vai trazer consequências físicas para a paciente. Sim, ela pode sentir dor nas costas por conta do peso, da mama. E tudo isso influencia muito, né? Então, assim, tudo é uma questão de bom senso, né? Eu tenho que respeitar a anatomia da paciente, né? E explicar, lógico, para ela, explicar o porquê que não consigo fazer esse tamanho, mais ou menos assim. E aí, às vezes, a pessoa se liga muito no antes e depois, aquela foto. Antes eu era assim, agora eu estou maravilhosa, a Mulher Maravilha. Mas aí as pessoas também não se atentam ao durante, né? Ao que é feito depois da cirurgia.
Como é que tem que ser ali para que a pessoa tenha um bom resultado e também não fique com sequelas? Isso é um principal fato que a gente tem que discutir numa consulta, né? A gente tem que explicar sobre o procedimento que a paciente quer fazer e explicar o mais importante, que é o transoperatório, né? Ou seja, é o depois de operada, como que ela deve seguir, as medicações que ela deve tomar, os cuidados com fisioterapia, tem que fazer drenagem, algumas cirurgias, entendeu? Para que não forme fibrose, não fique aquele resultado feio, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que explicar bem para o paciente todo o processo para que o resultado seja alcançado, né? O melhor resultado seja alcançado. Isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Agora, doutor, a gente sabe que a procura é grande e cada vez mais jovens querem ali fazer alguma transformação, seja no rosto, seja no corpo. Tem uma idade mínima? A partir de quantos anos alguém pode passar por uma cirurgia plástica? Assim, é importante a gente respeitar o amadurecimento, né? Por exemplo, uma mulher que quer fazer uma prótese de silicone, por exemplo, uma adolescente, por exemplo. Então, é importante esperar as características sexuais, né? As características secundárias, o amadurecimento da adolescente. E por volta, assim, de uns 17 anos, 18 anos, a gente já está conversando direitinho, né? Alinhando ali as expectativas e a gente pode oferecer, sim, em alguns casos. E aí, para que aquela pessoa também não tenha um problema futuro. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Agora, assim, já aconteceu da pessoa chegar no seu consultório e dizer assim, eu quero esse abdômen, eu quero essa prótese de silicone, e o senhor alertar, e mesmo assim a pessoa insistir, dizer, não, eu quero. Dá para fazer ou não? Ou fica a critério do profissional, tem que ser assinado ali um termo? Como é que acontece? Isso é bem comum, tá, de acontecer. Geralmente as pessoas chegam mostrando uma foto e dizendo, eu quero ficar desse jeito. Mas eu, pelo menos na minha prática, prática clínica de consultório, eu acho, assim, eu uso o meu bom senso. Eu explico, assim, que esse volume ou essa barriga não é possível no seu caso, entendeu? E, assim, eu explico para a paciente e na cirurgia, assim, eu deixo bem alinhado antes da cirurgia o que eu vou fazer com ela. Se ela concordar, ok, a gente faz. Agora, se ela não concordar, infelizmente, eu tento chegar ali num acordo com ela, mas se eu não conseguir, se eu não concordar, eu não consigo fazer. Agora, doutor, desvenda aqui pra gente um mistério, tá? Quem procura mais, homem ou mulher? Quem busca mais pela transformação aí no corpo? Olha, Joana, a grande paciente da cirurgia plástica ainda são as mulheres. Cerca de 70% a 80% ainda são mulheres. Bem significativo, né? É bem significativo. Mas, assim, pela questão social, pela maior posição da mídia, pela maior aceitação, né, da saúde, do cuidado do homem, os homens estão aumentando, sim, essa taxa. Estão aumentando essa taxa de procura, né? As cirurgias mais procuradas por homens é a correção da ginecomastia, as lipoaspirações de alta definição, as rinoplastias também, né? As mulheres costumam ser muito mama, abdômen, mas são mais essas. Agora, já aconteceu de alguém insistir, não, eu quero esse abdômen, eu quero essa prótese, depois se arrepender e voltar ali para reparar? Assim, comigo nunca aconteceu, não. Mas, assim, já vi casos de pacientes que buscaram, eu quero uma prótese muito grande e tal. E depois que passou 2 anos, a paciente meio que se arrependeu. Disse assim, eu acho que eu poderia ter colocado uma prótese menor e tal. É mais ou menos isso que aconteceu já. Agora, falar um pouquinho do pós, né? Como é que funciona? Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas o acompanhamento psicológico se faz necessário nesse momento? Eu acho que não para todos, mas para algumas pessoas. Como é que elas lidam com esse processo? Entendi. É bem importante que antes da cirurgia, o psicológico da paciente, assim como a saúde, né? Saúde emocional, a saúde física da paciente, esteja tudo muito alinhado, esteja tudo muito bem, né? Porque, assim, a gente sabe que uma cirurgia plástica não é só lipoaspirar aquela região. Aquilo ali tudo envolve uma questão psicológica. Então, assim, em alguns casos se faz necessário, um acompanhamento, né?
E assim, operar paciente, lógico, operar paciente bem, né? Paciente que, não aquela paciente que esteja em dúvida, aquela paciente que demonstra ser um pouco mais complicada, né? Mais ou menos isso. E aí a gente, além de ver aquelas fotos, como a gente já falou bastante aqui, do antes e depois, os maravilhosos, o que deu certo, a gente também acaba vendo muitas aberrações, né? Procedimentos que acabaram ali com o rosto ou com o corpo de alguém. Isso aí também tem sido cada vez mais comum. Qual a orientação de um profissional como o senhor na hora de fazer uma cirurgia plástica? O que é que o paciente tem que buscar? Procurar saber ali do médico, ele tem que ser especialista em quê? Ele tem que ter aí, ser apto, né, a fazer a cirurgia de que forma? O paciente tem que buscar essas informações. Joana, isso é bem importante, tá? Porque hoje a gente vê que tem um boom de profissionais, né, fazendo vários procedimentos, vários tipos de cirurgia que eles, na verdade, não estão qualificados, né? Então, o primeiro passo para você seguir, né, na busca de um procedimento, de um cirurgião plástico, é saber se esse cirurgião plástico ele é certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente faz a residência e depois a gente passa por um exame que a gente tem que ser aprovado, né? E isso é importante e também é importante... Essas informações são fáceis de encontrar? São fáceis, sim. É só você colocar o nome do médico, procurar colocar o CRM no site do CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, e lá tem todas as formações, todas as formações do médico, né? O número do RQE, que é importante, que é o registro de especialidade. E não só a busca pelo médico, também procurar saber o local que vai fazer a cirurgia, né? O procedimento. Se é um local seguro, se é um local que tenha um suporte para lidar com complicações, né? Porque a gente vê muito aí na televisão hoje em dia de pessoas que fizeram procedimentos com profissionais que não eram qualificados e em locais que não tinham condição nenhuma, né? De lidar com aquela complicação. Então, isso é muito importante. Tá. Agora, a pessoa que sofre com obesidade, ela pode passar por uma cirurgia plástica? Ou, de repente, tem a pressão alta? Pode também passar? Qual a recomendação para esse público? É como eu te disse, Joana, tudo é uma questão de pré-operatório, né? Para essas pessoas com obesidade, por exemplo, eu vou calcular o IMC da paciente, né? Que é aquele índice de massa corpórea. Eu vou saber se a paciente está apta a realizar uma cirurgia de forma segura. Isso é muito importante, porque assim, pessoas muito obesas, às vezes, têm problema com cicatrização, tem outros riscos na cirurgia, né? Então, assim, acaba que eu vou tomar uma série de cuidados, né? Solicitar exames. Pessoas com pressão alta, por exemplo, eu vou pedir uma avaliação do cardiologista, vou solicitar exames de laboratório também para saber se está tudo ok. Perfeito, perfeito. Agora, Lucas, eu tenho certeza, viu, que tem alguém aí que está assistindo a gente, que está pensando em fazer uma cirurgia plástica. Aí, justamente para essa pessoa, eu gostaria que você desse agora algumas orientações, né? Eu sei que você já deu bastante aqui, já falou sobre vários assuntos, mas qual o primeiro passo para quem busca fazer uma transformação aí no corpo ou no rosto? Uma transformação, né? Assim, procurar um profissional especializado, claro, e assim, conversar bem com o profissional, estabelecer bem as suas metas, dizer bem o que você quer, né? E ver se é possível elaborar um plano de tratamento, né? A paciente também deve estar bem de saúde, então o cuidado ali, o cuidado diário, praticar atividade física, tudo isso é importante, né? A cirurgia plástica não substitui nada disso. A cirurgia plástica é uma ferramenta poderosa para alinhar, para juntar a isso, né? Perfeito, Lucas. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Saúde. Obrigado você. Pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda de médico não é fácil, tá? Por estar aqui para passar informações de maneira tão clara a quem está em casa. Muito obrigada e conto com você outras vezes aqui, tá? Obrigado demais pelo convite. É isso aí, minha gente. Então, tá? Você que está pensando aí em fazer uma cirurgia plástica, primeiro, segue as orientações, que é muito importante, ok? Vamos mudar de assunto? Estudos apontam que quase metade dos casos de câncer estão ligados a fatores de risco. O cigarro é um deles. Agora, uma pesquisa comprovou que o álcool também está ligado ao aparecimento de tumores.
outro fator de risco que pode ser evitado. Acompanhe. Cigarro, obesidade e sedentarismo, consumo de álcool. Quais destes fatores estão ligados ao aumento da chance de uma pessoa ter câncer? Cigarro. O álcool eu não consigo associar o álcool ao câncer. Um relatório divulgado pela Associação Americana de Pesquisa do Câncer revelou que qualquer quantidade de álcool tem relação direta com ao menos 6 tipos de câncer. Não importa se você está bebendo vinho, cerveja ou destilados, etanol. Quando você bebe o etanol e ele é degradado, ele é absorvido, ele é degradado pelo corpo, ele é metabolizado, ele libera toxinas. Essas toxinas, elas vão danificar as células, vão danificar o DNA. E o DNA danificado, você acaba gerando erros nas células. E elas podem acabar aumentando a chance de você ter a célula cancerígena, a célula do câncer. Como forma de prevenção, o relatório americano sugere a realização de campanhas públicas para informar sobre a relação que existe entre o álcool e o desenvolvimento de câncer. Hoje, segundo o estudo, 40% de todos os tipos de câncer estão diretamente relacionados a fatores modificáveis, ou seja, ao nosso estilo de vida. Um câncer de mama aos 31 anos, com os filhos ainda pequenos, fez Renata adotar hábitos ainda mais saudáveis. O uso de álcool deu lugar ao autocuidado. É convicção, vira hábito. A bebida não tomo, obrigada. Amo suco de tomate, água com gás. Foi para outro lugar. É isso aí, agora a gente vai a um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, tá? Não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Você sabia que um atim, um cough e outros sintomas leves podem ser tratados no consultório? A Pediatria Unimed João Pessoa tem cuidado gigante para cuidar disso, como o Centro Médico Zona Sul, na principal dos bancários, e o Centro Médico Pediátrico Bessa, todos com diversos especialistas e atendimento de segunda a sábado por hora marcada. Basta agendar no aplicativo, portal ou com a Nina. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Saúde